no livro dos Provérbios, capítulo 8. Faremos a leitura a partir do verso 12. Irmãos, existe uma diferença singular entre parábolas, ditados e provérbios. As parábolas são histórias que são contadas, histórias que de fato não aconteceram, mas que representam uma verdade, algo para ilustrar algo real. Os ditados são frases de efeito que podem ser verdadeiras ou não. Muitas vezes o ditado ele corresponde à verdade, outras vezes não. E os provérbios, eles são também frases de efeito, só que eles são retirados da experiência humana. Então era muito comum no Oriente a forma didática usada tanto por mestres para discípulos, professores para os seus alunos, pais para os seus filhos, era a forma de provérbios, frases de efeito retiradas da experiência humana. Os provérbios que são relatados nas escrituras, além de ter essa marca de serem verdadeiros, frases verdadeiras retiradas da experiência humana, ainda tem a chancela do Espírito Santo de Deus que inspirou, o autor a escrever esses provérbios. E o capítulo 8 e os capítulos 8 e 9 de provérbios em especial, embora o livro inteiro é possível ver a cristologia ali, os capítulos 8 e 9, de forma especial, eles falam diretamente sobre Cristo. Quando fala aqui sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria que estava desde o começo da criação, tudo, é uma referência clara a Cristo. Tá? Os capítulos 8 e 9. Nós faremos uma pequena leitura aqui, entre os versos 12 e 21, e eu vos convido a acompanhar a leitura. A sabedoria, note essa sabedoria com letra maiúscula, na tua Bíblia deve estar com letra maiúscula. Refere-se de fato a Cristo. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Note aqui essa sabedoria com letra minúscula. Tá? Eu sou o entendimento. Note o entendimento com letra maiúscula. Minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Apenas nesse trecho aqui fica bem claro uma evidente diferença de qualidade de vida, não falando propriamente de uma prosperidade material, embora é citado aqui ouro, e outros bens, mas a prosperidade que Deus concede a cada cristão, mesmo que ele não seja propriamente favorecido com muitos recursos financeiros, mas ele também herda, mesmo nesta vida, a prosperidade que Deus dá, uma prosperidade interior, de paz, segurança e bom conselho, entendimento, pois o próprio Cristo é um maravilhoso conselheiro, segundo Isaías capítulo 9, verso 6. E nesse momento que vamos fazer uma oração silenciosa de confissão, eu quero comentar com os irmãos o verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O início do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A filosofia humana diz que o princípio da sabedoria é a dúvida, é o questionamento.
Mas o Senhor Deus nos diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Antes do questionamento e antes da dúvida, o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Se tudo que fizermos, até mesmo quando questionamos algo, quando duvidamos de algo, se fizermos isso com temor ao Senhor, estaremos nos iniciando na sabedoria, sendo sábios, tá? Então veja, aqui diz, o temor do Senhor, que é o início da sabedoria, consiste em aborrecer o mal. Esse termo aborrecer é detestar, abominar, não querer fazer parte disso, né? Nós vemos o mal no mundo. O cristão verdadeiro, ele deve ficar indignado com isso. A iniquidade tem se multiplicado no mundo, e Cristo disse que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor da igreja não pode esfriar. Não é o amor de todos que vai esfriar, é o amor de muitos. Nós não podemos ser levados, principalmente nessa época de redes sociais, nós não podemos ser influenciados a perdermos o amor, como o mundo tem perdido o amor. O mundo está se tornando cada vez mais individualista, colocando sempre o amor próprio acima do amor para com Deus e para com as pessoas. A igreja deve se manter fiel às Escrituras, mesmo diante das dificuldades da nossa época e das influências que recebemos maciçamente todos os dias, para termos um comportamento igual às pessoas do mundo, né? Então, é o mundo que eu digo, vamos dizer, fora da igreja, tá? Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E ele descreve alguns itens aqui, né? Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. Como sermos soberbos e arrogantes, se nós temos plena convicção que estávamos em miséria espiritual até Cristo nos alcançar? Como sermos soberbos e arrogantes, se sabemos que nosso corpo está passando, nossas células estão envelhecendo, um dia estaremos diante do Rei do Universo, prestando contas a Ele? Como sermos arrogantes e soberbos? Então, o princípio da sabedoria consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho. É possível qualquer um de nós trilhar o mau caminho, é possível fazer isso, mas é sensato fazer isso? Não, não é sensato. Isso não corresponde ao amor que professamos a Deus, e também não corresponde às consequências que nós queremos para a nossa própria vida. Então, o princípio da sabedoria é aborrecer o mau caminho, não querer estar junto, convivendo nas mesmas práticas, né? Nós convivemos com pessoas que estão caminhando por caminhos que não são direitos, né? Nós podemos conviver com eles, devemos fazer isso, devemos dar uma palavra para eles, devemos ser luz na vida deles, mas não termos as mesmas práticas que eles, não sermos influenciados pelos seus padrões, pelos seus conceitos, porque muitas vezes eles nem sabem disso aqui, tá? E também a boca perversa, tá? A boca perversa, a quebra do 9º mandamento, o levantar um falso testemunho contra alguém, o não zelar pela reputação de alguém. O Senhor Deus aborrece isso, tá? Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, né? E Cristo, que é a sabedoria, diz: eu aborreço essas coisas, eu abomino isso, eu detesto essas coisas, né? Então, para que nós possamos ser bons cristãos, melhores hoje do que fomos ontem, nós possamos observar esses mandamentos, essas orientações de Deus e procurar aplicá-las com sinceridade na nossa vida, né? Então, esse agora